Bom dia, irmãos. É com muita alegria que nós nos colocamos juntos novamente, através da tecnologia e em obediência às ordens governamentais de confinamento. Nós estamos fazendo o nosso culto através das câmeras. E você que está conosco, nossos irmãos em Cristo, nossos visitantes, é um prazer estarmos juntos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Salmos. Nós temos aprendido que Salmos é um livro maravilhoso e não é meramente um livro de poesias, nem mesmo apenas um livro de cânticos, mas é um livro doutrinário, um livro abençoado, onde muitas pessoas usadas por Deus ao longo de praticamente 800 a 1000 anos montaram os escritos para que pudéssemos então entender melhor o que Deus quer nos falar através deste livro. E nós estamos exatamente estudando o livro de Salmos no seu primeiro capítulo, começando com o capítulo 1. O grande objetivo é aprender a desenvolver o prazer de meditar na palavra de Deus e também algumas lições do que o crente não deve fazer e aquilo que o crente deve fazer. Então, apenas como recapitulação, vamos seguir alguns pontos. Convido você agora a fazer a leitura do Salmo de número 1 comigo. Abra sua Bíblia lá, bem no meio da Bíblia, você tem o livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo de número 1. Assim diz a palavra de Deus no Salmo de número 1: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha do vento, que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado por esta oportunidade, obrigado pelo teu povo que nos está vendo através da tecnologia. Nós estamos juntos, Senhor, em um só coração, em uma só fé, em uma só esperança. Queremos pedir que o Senhor abençoe ao nosso país neste momento de grande dificuldade e que abençoe a nossa igreja, Senhor, para que juntos possamos estar congregados. Abençoe a tua palavra, o estudo dela, abençoe os nossos corações para que assimile bem a tua palavra e assim possamos te conhecer melhor e usar este conhecimento para te servir melhor, para te agradar. Obrigado, Senhor, nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos fazer uma rápida recapitulação. Vamos lembrar que o Salmo de número 1 é o primeiro salmo de um dos 5 capítulos do livro de Salmos. O Salmo do bem-aventurado, o homem bem-sucedido. A bem-aventurança fala de grande felicidade, da glória de Deus, da glória do salvo, a felicidade celestial. E temos que aprender a desenvolver práticas de meditação na lei do Senhor para obedecê-la, para, como diz o livro de Provérbios, guardá-la no nosso coração. Interessante que a abertura do livro de Salmos, temos esse salmo que é doutrinário e que fala muito bem sobre as grandes qualidades daquele que segue ao Senhor, baseado na sua palavra. Temos aqui então a bem-aventurança. O livro de Salmos tem 25 bem-aventuranças, o livro de Provérbios tem 8. Então vamos começar pelo primeiro salmo. O que a pessoa bem-aventurada não faz? O que o salvo, o feliz, não faz? Ele não anda, não se detém e nem se assenta na roda dos escarnecedores. As nossas amizades, cedo ou tarde, influenciam o nosso comportamento. E é isso que nós estamos tratando aqui. Estamos falando de um comportamento ruim. O ímpio, ele representa aquela pessoa culpada de um crime, que é hostil a Deus e a sua palavra. O escarnecedor é aquele que caçoa, aquele que despreza, aquele que é arrogante, segundo a palavra de Deus nos diz. Então nós temos aqui uma decadência sequencial. Prazer daquela pessoa de escarnecer, e quando nós
nos detemos e nos assentamos na roda dos escarnecedores, nós estamos descendo no nível moral e deve ser perfeitamente evitado pelo crente. É isto que o salmista quer nos ensinar. E se você pegar este slide agora, você vê lá essas 3 figurinhas, o que a pessoa feliz não faz. Ela não anda, não se detém e nem se assenta na rodinha dos escarnecedores. Este é um conselho bíblico, irmãos, muito importante. O livro de Salmos trata este assunto, porque Deus não se agrada dos ímpios e não se agrada de que seus filhos se detenham e se juntem a eles numa roda para escarnecer. O escárnio é uma coisa difícil. Falávamos na nossa lição da Escola Bíblica Dominical que quando a gozação, o escárnio, não é? O bullying, como agora é chamado, ele nunca vai pegar uma qualidade de alguém para exaltar, muito pelo contrário, vai pegar aquilo que dói a ele. Não podemos dizer um defeito, mas aquilo que ele se sente mal sobre si mesmo, aquilo é usado para fazer bullying. Então, se é uma pessoa um pouco gordinha e existe hoje esta prática de que todos têm que ser muito magros, então as gozações, o bullying, o ferimento virá exatamente sobre a pessoa que tem um peso maior do que outras. Isto nunca foi um defeito. Obviamente, talvez também não seja uma qualidade, mas seja como for, magoa o coração dessa pessoa e isso acontece. Nós temos que evitar este meio. E a Bíblia fala então em andar, deter-se, sentar-se, que são verbos. Lembrando que verbo é uma sequência de comportamento. Verbo é ação. E o verbo, nossos verbos, devem ser sempre na direção da palavra de Deus. Primeiro anda, depois para e ao final se assenta. Deus indica qual é o tipo de pessoa que o crente deve evitar. Esse foi o primeiro momento. Então temos que refletir. Que tipos de amizades tenho escolhido para mim? Que tipo de amizades estão ao meu redor? Tenho sido influenciado por elas? Ou tem acontecido o contrário? Sou uma boa influência para as pessoas que estão ao meu redor? Tenho tomado atitudes que revelam minha receptividade ao conselho dos ímpios? Esta é uma pergunta. Os ímpios, meus irmãos, em termos numéricos, são maioria. Portanto, nós temos que ser fortes, nos fortalecer na palavra de Deus, para não pecar contra Deus e não nos fazermos uníssonos com os escarnecedores. Na sequência, nós vimos aquilo que o bem-aventurado tem prazer em fazer. A palavra diz assim, prazer. A ideia do prazer é o desejo forte. A Bíblia também usa essa mesma palavra, prazer, para saudade. Nós temos uma outra palavrinha bíblica que eu gosto muito, é deleite. O prazer daquele que é alegre é meditar nas Escrituras. Nós temos muitas expressões bíblicas sobre a palavra de Deus, que falam sobre comida, mais doces do que o mel. A palavra de Deus, ela é saborosa ao nosso ser, ela nos satisfaz. Interessante que meditar é uma ação do interior de nossas pessoas, né? Do interior de cada um de nós, interior do ser humano, o interior que é uma parte integral do indivíduo. Nosso corpo, ele é constituído de várias partes. A Bíblia diz que nós somos corpo, alma e espírito. Temos uma parte interior que é mais importante que o corpo. E esta parte interior deve ter prazer na lei do Senhor. O verbo meditar é traduzido na palavra de Deus como cochichar, sussurrar, recitar em voz baixa, planejar, gemer, soluçar. E, como nós temos usado, naturalmente, meditar. Meditar é um processo que se inicia no pensamento, reflexões profundas, é a extensão da pessoa. Irmãos, nós somos a somatória dos nossos pensamentos. A somatória dos nossos pensamentos acabam sendo traduzidas em comportamento. E o nosso comportamento é o nosso testemunho, mostra o que temos lá dentro. E uma das coisas importantes que nós temos que lembrar é que no tempo do salmista, neste primeiro salmo, no que é que as pessoas meditavam? Que porções da palavra de Deus já estavam prontas? Temos que lembrar que nós tínhamos naquela época, se eu estivesse vivendo no tempo do Salmo 1, eu teria a Torá,
os primeiros 5 livros da Bíblia, alguns livros históricos, Provérbios, Jó, Eclesiastes, Cantares e o próprio livro de Salmos. Esta era a porção da palavra de Deus que estava disponível quando o Salmo de número 1 foi escrito. Hoje nós temos muita facilidade, nós temos a Bíblia facilmente acessada, podemos acessar através de um livro, podemos acessar através do computador, do telefone, enfim, hoje temos uma grande facilidade. Mas é interessante que quando aumentam as nossas facilidades, a gente acaba negligenciando-as. Interessante isso, porque quem é que tinha a Bíblia na época do salmista, na época do Salmo de número 1? Apenas os escribas, os sacerdotes, os profetas, os reis tinham acesso às Escrituras. Você pode se imaginar carregando um carrinho de mão para ir à escola bíblica dominical, este carrinho de mão cheio de rolos dos livros da Bíblia, da Palavra de Deus? Então, como é que faziam as pessoas no tempo do Salmo de número 1? Elas escutavam e decoravam a Palavra de Deus. Eles a tinham na sua mente, no seu coração. Portanto, hoje que nós temos facilmente o acesso à Palavra de Deus, nós temos memorizado muito pouco a Palavra de Deus. E isso foi uma das coisas que nós estudamos, a importância da meditação, a importância de decorar a Palavra de Deus, a importância de termos o livro de Deus no nosso coração. E assim, se os nossos pensamentos estão permeados com a Palavra de Deus, o nosso coração está preparado para não pecar contra o nosso Deus. A boa prática do bem-aventurado. Portanto, fica aqui a pergunta, como recapitulação: em que tenho baseado o meu prazer? Tenho meditado na Palavra de Deus de modo que ela venha causar-me prazer? Como têm sido meus momentos de meditação? Ou eles têm sido muito poucos, ou nem mesmo acontecido? Nós estamos agora em quarentena, todo mundo está em casa, está aí uma grande oportunidade para meditarmos na Palavra de Deus, não é? De juntarmos a nossa família, de lermos uma porção da Palavra de Deus, de discutir entre nós, de permear a Palavra de Deus no nosso pensamento, no nosso coração. É uma grande oportunidade esta que Deus está nos dando. E o resultado saudável da meditação na Palavra de Deus vem com uma metáfora, comparando a pessoa que medita na Palavra de Deus a uma árvore plantada junto a correntes de água. A palavra correntes de água aqui, ela representa um veio de água, um caminho de águas construído, como se fosse um canal, um caminho, há um objetivo para esta água. Esta água vai de um lugar para outro, e o salvo, aquele que tem prazer na Palavra de Deus, é como a árvore plantada junto àquele ribeiro, a corrente de água. Não é uma corrente natural, um riacho, mas é um canal feito por mãos humanas. Todas as vezes que esta palavra ribeiro ou corrente aparece na Palavra de Deus, ela vem com este sentido, com esta conotação. Então, a água que passa nestas divisões, neste canal, é uma água com propósito, como canais de irrigação, para levar água e bênção para outros. E este versículo nos coloca como aquela árvore plantada junto a um canal de águas, que não apenas tem o serviço de levar as águas, como também pode ser uma grande bênção. Uma árvore, ela é uma bênção para outras vidas, né? Pode trazer sombras, proteção. Quantas vezes no meio do mato alguém já não correu para subir numa árvore porque viu a onça ou viu algum outro animal selvagem? Os passarinhos fazem seus ninhos nestas árvores porque elas protegem. A chuva forte, ela não chega a atingir com força, com violência ao redor do caule da árvore, porque as folhas protegem. Então, uma árvore é vida, é fonte de proteção, é fonte de alimentação, é fruto abençoador. E esse slide que você está vendo aí agora, eu escolhi porque ele representa bem a Palavra de Deus, faz com que a pessoa seja como uma árvore plantada à beira de um canal de águas. E este outro slide agora mostra uma árvore ainda verdejante ao lado de um canal seco. As
raízes profundas, vão buscar aquela água que está sempre ali. É a água que não se vê, a água poderosa, a água sobrenatural, que está sempre ali à disposição daquele que medita na palavra de Deus. Bonita esta imagem. Na continuação, nós vimos o resultado saudável da meditação. Uma árvore que não morre, que produz o seu fruto. Que fruto é este, meu irmão? Nós aprendemos o fruto do Espírito Santo. É um fruto com vários sabores, é um fruto maravilhoso, não é? Os frutos que nós estamos habituados, você apanha o fruto da árvore e saboreia e você tem um sabor, uma característica principal. Embora que possa ter doçura, acidez e alguma coisa nesse sentido, é apenas um sabor. Mas o fruto desta árvore tem vários sabores. E o ponto que nós chegamos na meditação deste trecho foi: o que tem acontecido comigo quando enfrento uma dura crise? Nós estamos vivendo uma crise bastante dura agora, não é? Nossos familiares em perigo, nossos filhos em perigo, nossos pais, nossos avós, as pessoas que amamos estão em perigo e nós vivemos um momento de grande crise. Como eu enfrento esta crise? Como eu estou diante desta sequidão de estio, como diz a palavra de Deus? Este canal secou-se, mas minhas raízes profundamente ligadas na palavra de Deus produzem o fruto necessário. Tenho sido uma bênção para os que estão ao meu redor, para os meus familiares. Eu sou como a árvore, tenho produzido? Ou sou como aquela árvore que o Senhor Jesus Cristo foi apanhar-lhe o fruto e estava sem fruto, e ele a amaldiçoou? Aquela árvore representava o povo de Israel, naquele momento não produzindo frutos. Nós podemos ser individualmente também árvores que produzem frutos para a bênção do Senhor, dos planos do Senhor. E agora queremos dar continuidade ao trecho da palavra de Deus, onde é o versículo de 4 a 6 do livro de Salmos, onde nós podemos entender direitinho o que agora o Senhor tem nos a falar no dia de hoje. O versículo 4 diz assim: não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Agora nós temos uma nova linguagem, nova figura de linguagem. O ímpio é comparado com uma palha. Note o contraste. O Filho de Deus, aquele que medita na palavra de Deus, aquele que o Senhor ama, que ama a sua palavra, aquele é como uma árvore. Mas o ímpio é como a palha. A palha é seca, é bem o contrário, não é? A palha não tem muito valor, o vento leva de um lado para o outro. O resultado é contrário dos justos. O ímpio não tem raízes para segurá-los nos tempos secos. Muito pelo contrário, os tempos secos apresentam seus ventos, ventos quentes, ventos terríveis, ventos que ferem e que levam de um canto ao outro. Espiritualmente falando, são completamente volúveis, moralmente também. E eles então ficam ressequidos, ressecados. Esta cor ressecada, amarela, representa também a parte ruim do vegetal. Ele não serve para mais nada. A palha que o vento carrega. E os únicos que poderão ficar em pé diante do juízo do Senhor são aqueles cujas raízes estão presas, aprofundadas na pessoa do nosso Deus, o Senhor Deus de Israel, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor Jesus Cristo. Os justos ficarão em pé, mas os ímpios serão como a palha que o vento carrega de um lado para o outro. Como tem sido o nosso desenvolvimento? Como tem sido a minha vida? Como tem sido o meu prazer no Senhor? Como tem sido a minha constância? Como tem sido a minha fé? Como tem sido o meu comportamento? Essas são as grandes perguntas que este salmo nos leva à meditação. E eu gostaria de terminar este trecho do estudo da Palavra de Deus no Salmo de número 1, terminando então a primeira lição ou o primeiro salmo desses que nós estamos estudando, perguntando: que raízes tenho em minha vida, de modo que levem a produzir frutos, e frutos que saltem para a vida eterna? O que tenho feito pela minha fortificação? Antes tenho seu prazer na lei do Senhor
e na sua lei medita de dia e de noite. Este é o trecho-chave deste salmo. Meu irmão, minha irmã, Deus tem nos convocado a nos aprofundarmos na lei do Senhor. Nós estamos sendo convocados a buscar no Senhor a nossa esperança. Que os nossos pensamentos não estejam no videogame, no YouTube, na televisão, que apenas nos fazem pecar, mas que estejam na palavra do Senhor. É interessante que Deus conhece o caminho do justo, não é? Como está escrito nesse trecho que nós lemos. Os padrões éticos foram estabelecidos por Deus. A ética, ela vem de Deus. E os justos seguem a ética, seguem a boa moral. O justo sabe fazer o que é moralmente certo. É interessante notar que o caminho do ímpio perecerá, mas não o ímpio. Porque uma vez que nós nascemos, os seres humanos são seres eternos. Eles passarão a sua eternidade com Deus, os bem-aventurados, mas o justo passará a sua eternidade longe de Deus. O caminho do justo será esquecido. Não há premiações, não há galardões no caminho do ímpio, mas os justos permanecerão para sempre. O ímpio será esquecido. Este é o principal sentido desta terceira parte do Salmo de número 1. Portanto, como conclusão dos nossos estudos, nós podemos afirmar o seguinte: o Salmo tem como alvo principal descrever o que é fundamental para o justo: contato contínuo e feliz, bem-aventurado com a lei do Senhor. Irmãos, a lei do Senhor é nosso alimento, a lei do Senhor é o nosso sustento. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. E nós, nesses dias que estamos vivendo, estamos cada vez mais necessitando de fé. O Senhor Jesus Cristo, certa vez, falando de uma história de uma viúva que lutava para que um juiz iníquo julgasse a sua causa. Ela insistiu, até que aquele juiz finalmente atendeu o seu pedido e julgou a sua causa. O Senhor Jesus Cristo diz: se um juiz iníquo atende a causa de alguém que lhe insiste em cobrar a causa, quanto mais o nosso Deus, que nos ama, que é um Pai amoroso, um Pai próximo, julgará nossas causas também, entrará em nossa defesa, fará a nossa salvação. E quando falo em salvação, aqui não estou falando apenas da salvação eterna, mas os livramentos diários. Esses momentos que vivemos agora tratam de livramento. Precisamos de livramento, buscamos livramento desta doença terrível, buscamos livramento até mesmo da morte. E para isso, meus irmãos, precisamos estar aprofundados, nossas raízes profundamente ligadas à palavra de Deus. Que a modernidade e a facilidade não prejudiquem a nossa intenção de guardar a palavra no nosso coração. Que a nossa vida seja justa e frutífera. Porque quando eu guardo a palavra no meu coração, eu não peco. Quando eu guardo a palavra dentro do meu coração, eu tenho a palavra de esperança para aqueles que estão à nossa volta, buscando qual é a nossa esperança. Quantos estão em desespero? Basta ver o YouTube, basta ver as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos guardar a palavra de Deus para sermos fortes, para termos mantimento espiritual para a nossa vida, para sermos recompensados. E por último, os ímpios, com os seus caminhos, perecerão e finalmente serão levados ao distanciamento eterno de Deus. E assim, neste momento final de estudo da palavra de Deus, no Salmo de número 1, eu gostaria de levar você a refletir. Reflita o quanto a palavra de Deus é importante na sua vida, o quanto a palavra de Deus marca o seu coração, o quanto a palavra de Deus propõe o seu comportamento e mostrando o que você tem dentro de sua alma. Que Deus nos abençoe. Senhor nosso Deus, guarde, Senhor, a Tua palavra no nosso coração, bem lá no fundo, nas raízes de nossa vida, para que possamos ter frutos abençoadores a todos aqueles que nos buscarem a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Obrigado por esse estudo maravilhoso. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora gostaria de compartilhar com você uma canção que eu gosto muito. Eu gosto de ouvir algumas canções que falam no meu coração. Nós temos vivido um momento de grande sofrimento em todo o planeta. É difícil ver
ameaça chegando à porta de nossas casas, ameaçando os nossos filhos e nossos idosos, como disse antes. E eu gostaria de compartilhar com você esta canção. Enquanto você ouve esta canção, lembre-se, pense no poder de Deus e reflita o quanto Deus é maior do que tudo isso que está acontecendo. Vamos ouvir então esta canção. Cobre-me, Senhor, com as tuas mãos. Venha me esconder, Senhor. Vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar sereno vem, Pela fé, sobre a tempestade eu voarei, sobre as as águas, sobre todas as coisas. descansarei, pois sei. Segura em ti, Só ela sabe. sabe bem que Cristo vive está. Se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansarei, pois sei que és sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansarei, pois sei. Se o trovão e o mar, Se o trovão e o mar sereno vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também descansarei, pois sei que és Deus. amém. Espero que você tenha gostado desta canção, que ela tenha gravado o seu coração também como a minha. Se o trovão e o mar se erguendo vem, lembre-se que o Senhor é maior do que a tempestade. E sobre isso eu gostaria de meditar ainda alguns minutos mais. Uma palavra de exortação pastoral. O Salmo de número 1 é maravilhoso.
parece que veio certo, né, para este momento, mas Deus está perto de nós, irmãos. Eu tenho vivido este pavor aqui em casa com relação à minha esposa. Ela faz parte do grupo de risco, ela está acamada e ela é uma paciente de alto risco aqui em casa. Nós a estamos tentando proteger de todas as formas deste vírus mortal. Para alguns, este vírus não passará de uma gripe fraca, mas para outros pode ser fatal. E isto tem nos feito receio, medo, pavor. Temos que lembrar, queridos, que o nosso Deus está colocando a sua mão sobre as pessoas deste mundo, os pecadores, os que são maus, aqueles que não buscam o temor do Senhor. Esta geração está vivendo tempos finais. A palavra de Deus nos diz que haveria de acontecer algumas coisas espantosas na natureza, espantosas na ciência e também nas enfermidades, e que isto seria o princípio das dores, e que logo o Senhor se manifestaria aos seus, arrebatando a sua igreja, levando-a para uma grande festa, as bodas do Cordeiro, enquanto neste mundo ficariam os ímpios, aqueles que não têm o temor do Senhor, e estes passariam por grandes tribulações. Irmãos, nós não estamos na grande tribulação ainda, porque seremos poupados dela, e amém por isto. Mas o princípio das dores pode nos afetar. O que eu gostaria de dizer a você, meu irmão, seja obediente à palavra de Deus. Fique perto do Senhor. Agarre-se com Deus. Olhe para o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. Deus nos ama muito. Deus deu a vida do seu único Filho para nos salvar. Quem de nós presentearia com a vida de um filho aos pecadores, aqueles que nos maltratam, aqueles que não têm o mínimo apreço por nós? Nenhum de nós faria isto. Mas Deus, não tendo em conta os nossos pecados, entregou a vida do seu Filho como um cordeiro que resolve o problema do pecado, que nos dá vida e vida eterna. Eu tenho visto muitas mensagens na televisão, muitas mensagens no YouTube, nas mídias sociais, algumas de grande desespero e outras, poucas, de alguma esperança. E nós não sabemos para que lado correr. O que fazemos? Se vamos ficar confinados em casa até que todos os nossos recursos terminem, depois morreremos porque não teremos nem mesmo do que comer. Eu quero dizer a você, meu irmão e minha irmã, isto não acontecerá com os filhos de Deus. A Bíblia diz que o justo não mendiga o pão e nem a sua descendência. A Bíblia diz que nós seremos poupados, que os anjos do Senhor estão ao nosso redor. E ainda que Deus ache por bem de levar alguns dos nossos, seja através desta doença, eles irão para um lugar maravilhoso. Nós temos esperança. A morte para nós, como dizia um grande e querido pastor, meu pai na fé em São Paulo, é uma serva. Deus usa a morte para nos levar para pertinho dele. Então fique em paz. Fique calmo, faça a sua parte, higienize a sua casa, as suas mãos, evite aglomerações, evite pessoas que possam ter a doença. Nós não sabemos quem está doente neste momento, então fique pertinho dos seus, cuidado com a higiene e com a sua saúde. Fique forte, coma bem, se alimente e não se entristeça. Aproveite este tempo para ficar mais perto de Deus. Junte a sua família, faça uma roda, não de escarnecedores, mas uma roda de grande esperança, uma roda de alegria, uma roda de fé, uma roda de paz. Aproveite este tempo e comungue com a sua família. Fique perto daqueles que você ama. Mostre a eles que você os ama. Não entre em desespero. Não há necessidade disto.
Eu sei que há um grande risco de uma falência financeira se continuarmos muito tempo sem trabalhar. Nós temos receio de ficar sem trabalho, porque muitos patrões não terão os recursos necessários para pagar os salários. Os governos estão pensando nisto neste momento, tentando providências para minimizar este efeito. Não se preocupe, porque quem sustenta não é o nosso salário, não é o nosso patrão, não é a conta que possamos ter lá no banco. Quem nos sustenta é Deus, amém? Quem nos sustenta é o nosso Pai bondoso, que nos ama. Que pai deixará seu filho à míngua? Que pai deixará seu filho passando fome, tendo toda a riqueza do universo? Porque Deus é o dono de todo o ouro e de toda a prata, tudo pertence ao Senhor nosso Deus. Portanto, confie no Senhor. E se você ainda não tem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, está nos ouvindo e você está enfrentando este medo, este receio, confie em Deus. Faça uma aposta eterna. Entregue ao Senhor Jesus Cristo a sua fé, a sua esperança. Creia que Jesus morreu por causa dos teus pecados na cruz do Calvário, para alcançar perdão destes pecados, para aproximar você de volta a Deus, para fazer você filho de Deus. Creia isso de todo o coração, é o que a palavra nos ensina. É o que Jesus veio a esta terra ensinar e pregar. Creia que Jesus é o seu Salvador, o seu único e suficiente Salvador. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Entregue o seu coração ao Senhor Jesus Cristo. E você, meu irmão, entregue-se a Deus também, não é? A Bíblia diz que Jesus Cristo propôs certa vez uma troca. Tome o meu fardo, que ele é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. Me entregue o seu fardo pesado e eu o carregarei. Alivie as suas dores com o Senhor Jesus Cristo. Acalme-se com o Senhor Jesus Cristo. Vamos passar por isto. Como o hino que nós ouvimos antes, o Senhor está acima das tempestades, voando sereno e nos guardando a nossa casa, que ainda haveremos de conhecer, guardando a nossa alma, e estaremos um dia com Deus para sempre. E assim guarde-se, meu irmão, logo estaremos juntos. Mantenha-se fiel. Desligue a televisão um pouco, esqueça as mídias sociais, pare de ouvir esses profetas do Apocalipse que estão aí, uns com mais terrível profecia do que outro. Lembre-se que para o servo de Deus, o mundo poderá acabar, e vai, mas os céus serão nossa habitação eterna para todos sempre, num lugar feliz, num lugar onde não haverá mais doentes, não haverá mais doenças, não haverá cemitérios, nem mesmo igreja haverá, porque estaremos na comunhão com o nosso Deus para todos sempre. Guarde-se para este Deus maravilhoso. E até a próxima oportunidade. Hoje à noite ouviremos a palavra de Deus mais uma vez por este mesmo canal. Aproveite, grave esta mensagem, distribua no seu grupo, pare de distribuir notícias ruins e transmita a mensagem do Senhor para os seus amigos. Envie a eles este vídeo e à noite venha mais uma vez a este canal para ouvir a palavra de Deus. Quarta-feira estaremos outra vez aqui em oração também. Queremos agradecer a presença de você, de todos que estão nos ouvindo. É uma alegria muito grande estar com você. Deus abençoe.